Olá, tudo bem com você? Estamos aqui participando do Simpósio Bíblico-Teológico do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense. Temos aqui um curso de teologia também, assim como temos o NASP, na FAAMA, lá na Amazônia, temos também na Bahia, na FADBA, e convidei aqui o Davi e o Isaac, só não pergunte quem é quem, apesar de que o crachá aqui do evento ajuda a identificar. Eles são estudantes do terceiro ano de teologia do NASP, campus Engenheiro Coelho. Eu acabei de assistir uma aula dos dois aqui, uma aula brilhante, a respeito de Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, que é um tema palpitante nesse momento aí no meio da teologia adventista. O evento aqui, o simpósio, trata do livro Daniel. Já assistimos várias palestras de teólogos do Brasil, de fora do Brasil, e um aspecto interessante também desses simpósios é que alunos de teologia também participam. É o caso aqui do Davi e do Isaac. E, como eu disse, eles expuseram aqui há pouco, então, os estudos que eles têm feito a respeito da compreensão dos pioneiros adventistas ao longo da história do adventismo aí, a respeito desse texto especificamente, que eu vou ler aqui e depois pedir que eles façam então um resumo da aula aqui para os nossos amigos do canal. O texto diz aí, Daniel 11, 40 a 45, essa perícope, né, esse intervalo aqui, diz o seguinte: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aí, amigos, o que vocês descobriram aí nessa revisão de literatura? Foram centenas de artigos, né, que vocês pesquisaram, leram, consultaram, né? E eu percebi que vocês estão assim, bem embasados nesse aspecto. Então, contem para os nossos amigos qual tem sido a compreensão adventista ao longo da história, começando com Miller já, né, com o milerismo, e quem sabe aí, concluindo depois o vídeo, mostrar o que os teólogos de hoje têm ensinado, escrito, pensado sobre esse texto aqui. Perfeito, pastor. Olhando brevemente para a história adventista, nós vemos que os nossos pioneiros, eles tinham uma metodologia de estudo para a profecia, aplicar a profecia de Daniel 11, 40 e 45, a mesma deixada pelo Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele indicava, ensinava que para estudar uma profecia bíblica era necessário você, é chamado de paralelismo hoje, né, de combiná-las em uma só. Profecias que, como Daniel, falam de um assunto, mas vão ampliando o assunto com o decorrer dos capítulos, você combina e entende o que aquilo quer dizer. Essa era a metodologia dos pioneiros, e eles aplicaram especialmente a Daniel 11, 40 a 45. Pois bem, nós temos ali o próprio Tiago White e Harlan Edson, que fazem um estudo no contexto de Daniel 11, eles percebem que para compreender o capítulo de Daniel 11, era necessário você olhar para Daniel capítulo 10, e também olhar para Daniel capítulo 12, pois para eles ver uma linha ali cronológica, uma linha que dá um raciocínio lógico que ajudaria a fluir no conhecimento, no entendimento de Daniel 11, 40 e 45. Nós vemos algumas características, pastor Michelson, com relação ao Rei do Norte. Os nossos queridos que estão escutando, os pioneiros, eles tinham uma ideia fixa com relação ao Rei do Norte, de que seria o papado. O debate dos pioneiros se deu atenção, a atenção foi focada no Rei do Norte, se vocês podem compreender assim. Só que o Rice Beef, ali na virada da década de 50, 60, ele trouxe uma interpretação diferente do marco estabelecido pelos adventistas até então, e baseando-se no modelo de interpretação protestante secular, assim chamado pelo teólogo Cottrell, né? Ele entendia de que
a profecia, né, de Daniel 11, 40 e 45, especialmente o Reino Norte, era identificado como a Turquia. E aquele contexto não seria um contexto universal, mas um contexto geográfico. Stephen Haskell, também pioneiro adventista, ele segue essa mesma linha. E ele enxerga a Turquia como o Rei do Norte. No entanto, nós vemos ali nos artigos da Evelyn Herald que Tiago White ele ia de encontro a essa interpretação e ele utiliza a metodologia de Miller, combinando as profecias, que é conhecido também como paralelismo, para tentar explicar e defender que o Rei do Norte deve ser identificado como papado. Até porque, vai dizer o próprio Tiago White, não tem nenhuma referência à Turquia nos capítulos anteriores e nem nos posteriores. Ela não tem papel na profecia de Daniel. Então, a ênfase de Daniel não é um país, mas ali especialmente é um poder político-religioso, como o papado. E sabe que é bom destacar também que a própria Ellen White, ela exalta a hermenêutica millerita, claro, né? Que é aquele esforço de Guilherme Miller de usar a Bíblia para responder aquilo que está na Bíblia. Né? E a gente percebe assim que, de certa forma, o Ryan Smith acaba se afastando um pouquinho, né, dessa hermenêutica. Acabou se apropriando um pouquinho, né, da metodologia protestante secular. E isso virou um grande problema, a interpretação das profecias, né? Mas, pastor, também é interessante que muitos questionam também com relação ao Rei do Sul, que hoje é muito debatido. No entanto, nos pioneiros, nós não temos informações suficientes como eles identificavam o Rei do Sul, mas com relação ao que foi publicado por Smith e publicado por Stephen Haskell, nós podemos concluir de que os pioneiros, ou conjecturar, melhor dizendo, que os pioneiros, eles identificavam ali o Rei do Sul com alguma característica do Egito. O Egito tinha algumas características a eles, que posteriormente seria entendido, que o Davi vai explicar melhor, sobre o ateísmo. Mas há essa semelhança ali. Nós vemos também que eles entendiam, pastor, a ideia de Daniel 11, 43 a 45, especialmente o verso 45, com relação à batalha do Armagedon no Apocalipse 16, 12 a 16. Os pioneiros, eles viam essa íntima ligação, até por conta do contexto de guerra que o texto está deixando ali para o leitor. E eles associam com o Apocalipse, porque eles viam essa íntima ligação entre Daniel e Apocalipse. Só que há uma divergência nesse ponto. Em que sentido? O Ryan Smith e Stephen Haskell, eles viam essa batalha de Daniel 11, 45 com a batalha da Armagedon, só que em um contexto geográfico, envolvendo Turquia e os demais países vizinhos e a Europa. Já Tiago White fala que essa afirmação não pode ser feita quando nós olhamos o grande conflito. E ele diz que essa batalha não é contra nação e nação, mas entre a terra, os poderes da terra, ímpios contra o céu. E ele vai justificar isso utilizando Daniel 12, verso 1. E se levantará Miguel, não se vai se levantar um reino, mas Miguel, para debater e defender os filhos do seu povo, né? Essa é a ideia mais que os protestantes têm com relação a isso. Só que nós vemos a virada do século. E pastor, os eventos históricos trouxeram grande influência na mentalidade, não só dos adventistas, de todos da época. Duas grandes guerras. E houve um apreço. Imagina, né? Só um detalhe assim, hoje, né? Com pandemia, uma guerra localizada ali, né? No leste europeu, na Ucrânia, já tem um poder de mudar a percepção das pessoas, de trazer alguns eventos para a profecia e não o contrário, né? Verdade. Imagina a eclosão de uma grande guerra mundial, a primeira da história, 1914, né? E depois de algum tempo a segunda já vem, né? Então realmente, com certeza isso deve ter alterado a visão ou intensificado algumas interpretações naquele tempo, né? E vocês detectaram isso também nas pesquisas, né? Sim, nós identificamos esse ponto e, inclusive, pastor, nós percebemos nas publicações da Evelyn Herald, no período ali de 1900 a 1918, que foi o fim da Primeira Guerra, e no início de 1939, que foi a quebra da bolsa ali, né? 29, né? 29. Nós percebemos ali de que os teólogos adventistas, os estudantes adventistas ali naquela época, eles estavam aplicando a profecia ao contexto e tentando entender o que eles estavam vendo, porque era uma grande confusão, uma confusão em si, era um grande impacto, né, para a modernidade que esperava a ciência como uma solução do mundo. Foi um grande impacto, um grande choque, não só para os religiosos, também para todo esse contexto. Infelizmente, nós vimos na própria revista, voltando agora ao assunto da Bíblia Herald, temas como a Batalha da Armagedon e Daniel, e o artigo era uma notícia da The New York Times, artigos, notícias da época, jornais da época que falavam sobre o assunto. Então foi uma influência muito grande, não podemos negar isso. Só que nós vemos em 1950 uma virada deste ponto, pastor. Na Conferência Geral de 1950 também,
no Comitê de Estudos da Bíblia de 1954, nós vemos que os teólogos adventistas sentaram e falaram: ó, vamos voltar para a Bíblia. E novamente há uma volta à visão dos pioneiros, a metodologia de Miller para compreender as Escrituras. Nós temos dois personagens centrais nisso aí, que eu gostaria de citar o nome deles para os nossos queridos pesquisar depois, se quiserem conhecer melhor: o Louis Verr e o Roy Allen Anderson, também o Raymond Cottrell. Foram especialmente o Cottrell e o Verr tiveram participação especial nesse contexto para trazer de volta a metodologia millerita e voltarmos os olhos à Bíblia. Isaac, deixa eu fazer um comentário aqui, claro, para não esquecer, né? Depois você prossegue aí, né? Eu acho interessante essa guinada da igreja, essa volta, né? A hermenêutica millerita, né? Que é a Bíblia interpretando-se e interpretando a realidade. Porque hoje o perigo de fazer o contrário, ou quem sabe seguir naquela linha meio do Smith ali, continua existindo. Pessoas que estão mais com os olhos nos jornais do dia do que na Bíblia. E deve ser o contrário, né? Então essa história, ela serve de alerta para nós também hoje, que estamos aqui aguardando a volta de Jesus, tentando entender a realidade que nos rodeia, como que pandemia, guerra, tudo isso se insere na profecia, né? Mas cuidado para não fazer teologia ou escatologia de jornal, né? Verdade, né? Para fazer uma escatologia baseada numa exegese sólida, numa hermenêutica sólida, né? E que bom ver a igreja na década de 50 percebendo isso e voltando à Bíblia, né? Então que nós mantenhamos esse espírito, né? Amém, isso é muito importante. E graças a essa volta à Bíblia, nós vemos em 1980 agora um estudo aprofundado sobre os métodos de interpretação profética, que é o Richard Davidson, né? Em especial falando dessa questão, né, pastor, que você citou sobre a história, você percebe que tem muitas pessoas que fazem, como a gente mencionou, né, o historicismo às avessas, né? Em vez de pegar a Bíblia e colocar a história sob o escopo bíblico e tentar ver na história o cumprimento bíblico, a gente faz o contrário, a gente quer pegar a história e tentar encaixar dentro da profecia, faz o trabalho inverso, né? Pegando esse gancho que o Isaac falou de 1980, é interessante porque em 1980 o Dr. Richard Davidson publica sua obra Typology and Scripture. Já havia outras obras de tipologia, como o Patrick Fairbairn, fazendo uma obra não adventista, mas ele falou sobre tipologia. O Dr. Richard Davidson ele pega essa obra do Fairbairn e expande mais para uma visão mais bíblica e adventista. E essa obra tem um impacto muito importante na interpretação da profecia. Ela muda um pouco a concepção de muitos estudiosos quanto à compreensão de Daniel 11. Eles começaram a ver, a maioria dos estudiosos começa a ver Daniel 11 não mais como um aspecto simbólico, como é Daniel 2, como é Daniel 7, Daniel 8, mas um aspecto tipológico. E qual é a diferença? Vou explicar aqui para os nossos amigos que estão assistindo. A simbologia, ela apresenta uma compreensão mais geral, e a tipologia está associada a um fato histórico, a um cumprimento histórico, ela está associada mais à história. É interessante quando você lê Daniel 11, ele é cheio de detalhes históricos, ele fala de filho, ele fala de rei, casamento, coisa que você não vê no Daniel 2, não vê no Daniel 7. Você percebe, ao primeiro olhar, que o gênero é diferente. Entendendo isso, os estudiosos começam a associar a tipologia e começam a tentar entender Daniel 11 a partir de uma análise de uma metodologia tipológica. E aí começa a vir bastante resultado, porque a tipologia ela exige um antítipo. E eles começam a entender Apocalipse como um antítipo de Daniel 11, especial da perícope 40 a 45, que fala do tempo do fim. E qual é o material que a gente tem bíblico que refere ao tempo do fim? Apocalipse. Então eles começam a tentar encontrar no Apocalipse os evidências de Daniel 11, 40 a 45. E você começa a ter associação, por exemplo, do Reino do Norte, o Reino do Sul e a Terra Gloriosa, como Babilônia, Egito e o Israel espiritual, respectivamente, que é tratado no Apocalipse. Porém, não são todos que entram nesse consenso, não é? Por exemplo, o Dr. Weigand, ele acha que essa associação é um pouco legítima, porque Apocalipse é um gênero simbólico e Daniel é um gênero tipológico. Então, como é que você pode associar dois gêneros distintos para alcançar a interpretação? Realmente parece um pouco problemático nesse sentido. Então, o Dr. Weigand ele caminha numa esfera diferente. Ele tenta buscar a interpretação do próprio texto para entender a profecia, que é uma interpretação legítima. Porém, o Dr. Weigand ele começa a pegar um pouco das ideias que um tanto foi propagado por Smith. Não é exatamente as ideias de Smith, mas vai na mesma linha, que é tentar encaixar o islamismo na profecia. E ele pega um pouco do dispensacionalismo islâmico, que já era uma característica da cultura protestante. É interessante essa visão, abrindo parênteses, pastor. Você percebe que a história ela sempre se repete. Quando a teologia adventista ela busca meios extras protestantes, você começa a ter problemas na interpretação, você começa a distanciar um pouco do princípio profético, da verdade profética adventista, né? Então, assim, você tem essa questão do Dr. Weigand, que é bastante questionado, mas é válido porque, como a gente bem sabe, né, a interpretação de Daniel 11 é ainda muito aberta, a gente não tem uma posição dogmática de falar, é isso,
40 e 45 é isso, a gente não tem sobre esse assunto. É uma profecia que ainda guarda cumprimento, né? Então, Exato. é sempre mais complicado, né? Depois que se cumpre, ou na iminência de se cumprir, a gente consegue perceber com clareza. Mas como ainda está aí, é bem mais difícil. Então propostas são aceitáveis, claro, dentro de um limite razoável, né? É engraçado, só no comentário do Dr. Mário Maxwell, no seu comentário sobre o Daniel, ele estava lendo um comentário e justamente procurando essa perícope de 40 a 45. E quando você chega nessa perícope que ele vai comentar, ele fala assim: a relação dessa perícope, parafraseando, né, o que ele diz, em relação a essa perícope, não temos uma compreensão completa porque os cumprimentos ainda não se sucederam. Então ele deixa bem claro assim: eu não vou poder argumentar sobre isso porque, na minha opinião, ainda não cumpriu o Daniel 11. É uma abordagem honesta, né? A propósito, o livro dele é da CPB, né? Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse, tem um volume, e Daniel, um outro volume, capa vermelha, alaranjada, né? Disponível no site da CPB, ali, cpb.com.br. Dr. Maxwell realmente é um grande estudioso, ele alia assim, a história com a escatologia, né? Um historiador, né? E a postura dele é bem equilibrada, né? Olha, existe essa posição, existe essa, e a coisa não está fechada, né? E a pesquisa de vocês também, pela aula que eu percebi aqui, que vocês ministraram, vocês também mostram, né, o que está acontecendo, como é que a igreja vem interpretando, né? No final eu tentei extrair, né? E vocês? Quem sabe eu repito a pergunta depois. A gente é Maximino, sabe? O Mary Maximino. A gente vai na linha do Mary Max nesse sentido. Certo. Mas, pastor, o que se dá essa divergência interpretativa? Muitas pessoas, quando vão entender as teorias do Gain e do Ducan, eles entendem de maneira um pouco... vão pisar em terra estranha e não conseguem entender, porque o Ducan pensa assim, porque o Gain pensa assim. O problema da divergência não está necessariamente na perícope 40 e 45, mas o que vem antes. Quando você vai no verso 36 até o verso 39, a maioria dos estudiosos entende-se essa referência ao período ali da Revolução Francesa, onde a verdade é deitada por terra, o capítulo que destaca, né, que é a indignação e tudo mais. E a conceito de um Deus estranho, eles podem associar esse Deus estranho também à ideologia ateísta que surge na Revolução Francesa e tudo mais. Então, tendo esse gancho da Revolução Francesa, caindo em Daniel 40, 11, 40 a 45, você entende, se é a Revolução Francesa, então o Reino do Norte possivelmente é o papado, o Reino do Sul é o ateísmo, que gera esse conflito, e a gente é os remanescentes ali da Terra Gloriosa que está no meio desse conflito, né? Porém, o Dr. Reagan ele vai na linha contrária, ele entende 36 a 39 como referência às cruzadas. E aí, se você pegar as cruzadas como base, a interpretação também é legítima. Porque quando você imagina as cruzadas, você tem o papado e o islamismo brigando ali na região de Israel, aspecto geográfico que o Ben vai contar nesse sentido. Você tem o papado e o islamismo, e o papado não vence o islamismo. O islamismo está aí até hoje. Então, se o islamismo continua até os dias de hoje, então possivelmente, tratando do verso 40 e 45, possivelmente o Reino do Sul seria o islamismo, o Reino do Norte, o papado. Porém, isso aí vai da abordagem que você usa. Agora, tem um problema na interpretação do Dr. Reagan. Você não tem referência do islamismo em outras profecias. Por exemplo, quando você vai no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8 de Daniel, você tem referências claras ao papado ali. Mas o Reino do Sul parece até um elemento estranho na profecia. Parece de repente, parece? Parece de repente. Então, assim, é um pouco complicado esse sentido. E aqui, expressando até um comentário pessoal sobre o assunto do Reino do Sul, né? Alguns entendem que o Reino do Sul não poderia ser especificamente o Egito. Ela fala assim, mas não pode ser o Egito. Alguns que seguem a linha do Dr. Reagan, não pode ser o Egito, porque lá não fala do Egito. Só que é interessante que quando você vai aqui em Daniel, no versículo... Daniel capítulo 11, você vem aqui no versículo... Aqui, versículo 8. Olha o que diz. Também a seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito. O Reino do Sul, quando vence o Reino do Norte, leva o seu despojo para o Egito. Isso era característica dos povos da época, quando pegavam, por exemplo, a Babilônia, quando derrubavam um reino, como derrubou Jerusalém, isso era depois leva para a capital. Então, possivelmente, Daniel está dando a entender que o Egito seria a capital do Reino do Sul. Então, assim, a gente pode imaginar, um rapaz pode questionar assim, mas o Reino do Sul, lá a Bíblia não diz claramente assim, Daniel 11, que o Reino do Sul é o Egito. Tudo bem, mas ela dá evidência que a capital do Reino do Sul é o Egito. E naquela época, a capital era a identidade do reino. Hoje não mais. Hoje é aquela cidade que tem o polo econômico. Por exemplo, os Estados Unidos. A gente imagina Nova York, tem o polo econômico maior. Mas naquela época, a capital era a marca da identidade do povo. E aí entra a interpretação honesta dos pioneiros adventistas, quando associa o Reino do Sul ao Egito, entendendo a luz de Apocalipse o Egito como o ateísmo. Ellen White deixa claro isso em Apocalipse.
que o Egito é o ateísmo. Então lá você tem esse conflito em relação a essa interpretação. Quando a gente estuda o Apocalipse 11, né, e vê ali aquilo que no meio de conflito ele mais comenta, né, fica muito evidente, né, o Egito, Sodoma e Egito, ali, né, para identificar a França revolucionária como um símbolo de ateísmo mesmo, né, de uma resistência à religião. Então, se compararmos com o Apocalipse, a gente vê que faz um grande sentido, né? Mas enfim, não sejamos dogmáticos. O que mais? A gente percebeu no nosso trabalho, pastor, e agora partindo para as considerações finais que nós percebemos, olhamos assim de cima, né, de tudo que foi analisado, a gente percebeu que grande parte dos teólogos adventistas, eles viam uma conexão hermenêutica entre Daniel e Apocalipse. Grande parte deles. Mesmo aqueles que divergiam um do outro, eles olhavam os olhos para Daniel e Apocalipse. Então, há uma conexão hermenêutica entre Daniel e Apocalipse. E nós percebemos que os aspectos de divergência, eles se deram mais quando houve uma fuga da interpretação e foram olhados os aspectos sociais, políticos e econômicos do mundo para interpretar a poesia bíblica. Então, aí foi o ponto que gerou mais divergências e causou grandes divisões. Só que, apesar disso, nós percebemos, e eu vou utilizar uma linguagem adventista, Deus guiando as coisas, porque nós percebemos uma volta à visão dos pioneiros, uma evolução metodológica. Nós vemos o uso da tipologia, os métodos de interpretação se tornaram mais refinados e ajudaram muito na compreensão. Então, de fato, no decorrer da história, como nós percebemos, que continua ainda os estudos para Daniel 11, 40, 45, nós percebemos um avanço metodológico com o passar do tempo. E, se Deus assim permitir, vai que nós chegamos a uma compreensão, né, exata de Daniel 11, 40, 45. Assistamos ao cumprimento, né? Sim, aproveitando o comentário, pastor, eu gostaria de fazer um comentário, até você jovem. Nós, jovens, né, especialmente no tempo de hoje, temos a tendência de nos apegar a coisas extra bíblicas. É uma tendência hoje, o mundo propaga, isso faz propaganda disso. E aqui vai dar um conselho em relação a isso, pegando a história como prova disso, né, que a gente possa se apegar à nossa identidade. Eu digo assim, por ser jovem, né, às vezes parece até estranho, falando até na comunidade jovem, somos jovem, falando de identidade, né, hoje é um pouco problemático, mas eu digo em especial, jovem adventista, que você possa se apegar à sua identidade, porque faz parte da sua história. Uma pessoa, uma instituição, uma pessoa, ela só é quem é por conta da história. E pegando um gancho do que foi apresentado nessa historiografia, o que a gente pode aprender pessoalmente é como que é perigoso você usar de conceitos e pensamentos que fogem da corrente bíblica. Como é perigoso e como isso pode gerar consequências graves. Por exemplo, a gente pega da época do Noah Smith, por exemplo, aquelas consequências. Então você tinha problemas de conflito que levaram a púlpito, igrejas eram rachadas, pessoas perdiam amizades entre si por conta de problemas interpretativos, simplesmente porque o pensamento de fora veio e influenciou a corrente do pensamento adventista. Então é importante a gente manter essa identidade nossa. É importante, isso não estava no script, mas eu tenho certeza que foi envolvido por Deus, né? Uma aplicação real, né? A nossa identidade adventista, né? O nosso encarar com seriedade a palavra de Deus, como palavra de Deus, né? E isso que você falou, né? A direção de Deus é perceptível em vários outros assuntos e polêmicas, né? Me ocorreu agora aqui o assunto da Trindade, por exemplo, né? Como é interessante esse processo, né? Os pioneiros se afastam de uma Trindade ideológica não bíblica para depois desse afastamento ir à Bíblia e encontrar a verdade sobre a Trindade, né? Então aqui a gente vê um processo meio semelhante, né? Deus permite ali não chega a ser uma ruptura, né? Mas uma compreensão não muito adequada para que depois os pioneiros mesmos pudessem perceber que nós temos que voltar aos marcos antigos, né? Aquilo que ele mais chama de a interpretação ou a hermenêutica milerita, né? Então é bonito ver Deus conduzindo, né? Esse movimento, né? Com certeza. E eu creio que é isso, pastor. Se tiver alguma coisa assim para... eu quero repetir a pergunta que eu fiz na aula aqui, né? A primeira foi a seguinte, né? Nessa pesquisa que vocês fizeram, muito boa por sinal, né? Em centenas de artigos, e hoje a internet facilita bastante isso, né? Você tem acesso aos arquivos da Rede Herald, né? E todas as publicações adventistas pioneiras lá estão disponíveis. Vocês perceberam algum tipo de... na balança ali, entre ateísmo secularista, como o Rei do Sul? O Rei do Norte é praticamente indiscutível, é Roma papal, né? Agora o Rei do Sul é que é o ponto de discussão, de debate. Vocês perceberam algum tipo de tendência favorecendo mais uma visão ou outras? De um lado, o secularismo ateísta ali, Rei do Sul, Egito, ou o islamismo? O que vocês perceberam com base nas leituras atuais, os teólogos de hoje? Eles têm
trazido aí à luz para a gente? Exato. Dos 7 que a gente analisou, 6 vão na linha da teoria clássica adventista como é conhecida, né? Que é a teoria do Rei do Norte como papado e o Rei do Sul como ateísmo secularismo, à luz de Apocalipse, à luz dos filhos de profecia também. Somente o Dr. Weigand mesmo, que ele vai nessa linha mais do islamismo. Então é o único teólogo que tem essa visão do islamismo. Isso, né? tem outros também que tem, mas esse que está em voga mesmo, o teólogo que está em voga nos seus materiais é o Dr. Weigand, que diverge nesse sentido. Pegando esse gancho também, pastor, que o senhor falou dessa visão clássica adventista, você percebe que há sempre esse conflito de ideias, né? Faz parte da academia também, nesse sentido da interpretação. Porém, como o senhor bem falou, e para tudo que o senhor falou, porque isso é importante, você percebe Deus que é na história. Porque talvez naquele momento de discussão, alguns poderiam ter olhado e falado, meu Deus, esse livro só deve ir de mal a pior, hein? Nossa, eu acho que não vai durar essa situação, por exemplo, na época de Joseph Smith, por exemplo, na época das guerras mundiais, você fala, meu Deus, isso aí vai de mal a pior. E quando as coisas acontecem, você olha para trás, como diz a irmã Martin de Duas Nações, né? Sobre olhar para trás, não temos nada que tenha uma futura, a menos que pensamos como Deus nos tem conduzido no passado. Quando você olha tudo isso aqui para trás e vê como Deus conduziu, como a gente está agora e como a gente tem chegado agora, é algo assim que a gente desperta confiança e pode dar certeza que realmente esse movimento é dirigido por Deus, foi levantado por Deus e tem um propósito muito especial neste mundo. Amém. Como vocês encaram, agora eu quero saber mais a opinião de vocês, né? Primeiro, se quiserem manter a posição maxwelliana, né? Não sabemos, né? Mas também se quiserem comentar o que vocês, qual é a conclusão de vocês, quem seria o Rei do Sul, né? Mais, né? Na visão de vocês. E outra coisa, em sendo o ateísmo, né? Eu confesso que eu me inclino um pouquinho mais também para essa interpretação. Como vai estar esse embate? Como é que vocês encaram isso? Rei do Norte contra o Rei do Sul, como é que vai ser essa guerra? Porque aí seria o papado e essa visão ateísta secularista. Como vocês encaram isso? Olha, pastor, pelo que nós vemos, esse embate entre o ateísmo e o islamismo, nós percebemos que vai chegar a um consenso. Estamos chegando a um consenso. Há novas publicações sendo feitas desde o ano passado, então parece que vai haver uma maior tendência de aceitação. Provavelmente, pelo que estamos vendo no andamento histórico, a tendência clássica para o ateísmo. Nossa opinião sobre o assunto. Nós ainda não batemos o martelo, então nós ainda estamos estudando o assunto, sabe? Estamos ainda aprofundando. Mas assim que, se Deus assim permitir iluminar nossa mente com os estudos da Bíblia, a gente acredita que a iluminação que Deus dá, que for a mais correta e bíblica, assim nós vamos aceitar. Não sabemos se, de fato, se um exegese da Bíblia aprofundado, podemos identificar o Rei do Sul na Bíblia. A gente pode estudar e identificá-lo ainda. Mas eu creio que seguir nessa mesma linha. Deus vai conduzir. E aí, quem sabe mais na frente, a gente tem uma posição também, né? Amém. Vamos ajudar nossos queridos. Davi, Isaac, muito obrigado por compartilhar sua pesquisa, seu conhecimento. Eu fico assim muito feliz de ver, né, estudantes de teologia nossos obrigado. Engajados na pesquisa séria como vocês têm feito, né? Obrigado. A coragem, né? Um simpósio aqui em que há teólogos, né, reconhecidos, né? Vocês vieram, trouxeram o trabalho, apresentaram com brilhantismo, né? Obrigado. Terceiranistas, daqui mais um ano, né, um ano e meio, vocês estarão se formando, né? E que Deus abençoe o ministério de vocês. Obrigado. Continue usando vocês de maneira poderosa, né, na obra dele, ok? Pregando o Evangelho com embasamento bíblico. Isso é importante, né? Amém. Obrigado. E eu vou deixar com vocês aqui agora um vídeo que eu inclusive consegui aqui no evento, do Dr. Richard Davidson. Uma abordagem também desses versos, em que ele expõe ali alguns elementos a mais para você, quem sabe, também informando aí a sua opinião a respeito, mas sempre com base na Bíblia, né? Esse trecho final então fica com o Dr. Richard Davidson. Deus abençoe grandemente aí a sua vida, sua família e os seus estudos da Palavra de Deus. Our topic is a possible typological background for Daniel 11:40-45. When we look at the last verses of Daniel 11, we find this phrase, the time of the end. And Daniel 11 describes the events of the time of the end in verses 40-45. Seventh-day Adventists have not come to a settled position on the interpretation of these events, but I offer a tentative proposal building upon insights from my former
seminary teachers, Hans-Lars Rendell and William Shea. And my view is basically in harmony with the overall views of Jacques Ducan and Jiří Moskala, with a slight different foundation. So first, let's think briefly about the grand theme of Daniel 10 through 12. We have this expressed in 3 key verses from this section. Daniel 10, verse 1, in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar, and the word was true, and it was a great conflict. So we have this theme of a cosmic conflict, a great controversy here. And then in verse 14, the angel says, I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days. And finally in Daniel 12, verse 1, at that time Michael shall stand up, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. So may I summarize this grand theme of this section is the great controversy, the great conflict involving God's people, in which Christ will bring deliverance to his people at the end. Let's look briefly at the interpretive keys that I find crucial in interpreting this section of Daniel 11. And for these keys, I'm indebted to my professor Hans-Lars Rendell and others that I have dealt with in my conversations and research. So at the cross, the king of the south and the king of the north are no longer taken as literal nations of Egypt and Babylon, but they are taken spiritually in relation to spiritual Israel, as the covenant is universalized in harmony with the spiritual nature of the classical enemies coming from the south, Egypt, and from the north, Babylon. And so Babylon, this king of the north, represents religious, God-usurping character, false religious powers. And there are lots of texts in Jeremiah and Ezekiel, especially in Revelation, that highlight this aspect of the king of the north, of Babylon. And then Egypt, the king of the south, is in practice a non-religious, because when everything is a god, nothing is a god, practically, self-relying power, practical atheism, and irreligion, rejection of God, all of these attributes fitting this king of the south motif. And you find this already in Exodus chapter 5 and in Isaiah and Revelation, and great controversy. Also, Ellen White indicates this meaning of Egypt. I am building this brief presentation upon a brief suggestion of William Shea in his book Daniel, A Reader's Guide, pages 266 and 67. And when I first saw it, I was startled to think that this was even a possibility. But I began to look at it more, and then I went to sources such as the book From Cyrus to Alexandria, A History of the Persian Empire, Pierre Bryant, Eisenbrauns, and found historical verification for what Dr. Shea was saying. And so I offer it humbly, tentatively, as a possible typological background for this section. My thesis is this: that the Egyptian campaign of the Persian king Cambyses II in 525 BC serves as a type for the spiritual battle between good and evil in the time of the end. Now, if Daniel were still alive at this time, he would be almost 100 years old, and that's possible. Recall that Cyrus the Great, father of Cambyses II, was a type of the coming of Christ. And that was before he was king of Babylon, while he was still head of the armies that were conquering Babylon. And so he became a type of the one who brought deliverance against Babylon and delivered God's people from Babylon. So Cyrus the Great, father of Cambyses II, was the type of the coming of Christ to bring about the fall of Babylon and to liberate God's people. A positive type, a type of Christ. However, Cyrus's son Cambyses had taken the title King of Babylon. He now represented Babylon, and he thus seems to be a type of the final unification of spiritual Babylon with spiritual Egypt and the subjugation of the latter by the former. Cambyses sought to carry out the plan of his father when he
also became king of Babylon, to unite Babylon with the lands of Trans-Euphrates all the way to Egypt. World domination was his goal. Cambyses II's campaign to Egypt in 525 brought about that unique moment in history when Babylon subjugated Egypt and the neighboring countries now known as Libya and Sudan or Ethiopia, and brought about a union of Egypt and Babylon with the empire at its greatest extent ever. I believe this is a time of special interest with regard to the issues in the great controversy. We already read in Daniel 10:1 that this was a time of great conflict. And when it describes this reference to a great conflict, what follows then is a description of Christ and of the battle with the prince, the heavenly prince, and the earthly kings of Persia in verses 5 to 20. And Gabriel links the issues of the great controversy in particular with this period, with the evil prince behind the kings of Persia and the earthly kings. Ellen White comments in Prophets and Kings 5:7-1 in this way: while Satan was striving to influence the highest powers in the kingdom of Medo-Persia to show disfavor to God's people, angels worked in behalf of the exiles. The controversy was one in which all heaven was interested. This is an important moment. Through the prophet Daniel, we are given a glimpse of this mighty struggle between the forces of good and forces of evil. This sounds like language of a paradigm of the final great struggle, and I think it makes sense that the final struggle and the great controversy might use the typology of Cyrus on the positive side and Cyrus' son representing Babylon. Ellen White goes on to say, for 3 weeks, Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences of the work on the mind of Cyrus. And before the contest closed, Christ himself came to Gabriel's aid. All that heaven could do in behalf of the people of God was done. The victory was finally gained. The forces of the enemy were held in check. Now notice, all the days of Cyrus and all the days of his son Cambyses, who reigned about 7.5 years. Note Ellen White's mentions of these two kings that were particularly involved in the great conflict. So I'd like to now go through the verses of verses 40 to 45, and let's see how the campaign of Cambyses II actually fits as historical background, typological historical background of these verses. I'm going to read the verse, a part of the verse, and then show how Cambyses' campaign fits in. Verse 40a, the king of the south will thrust at the king of the north. And we find during this time Egypt under Amasis II and his successor and his son, Psamtik III, was flexing its muscle in the region, opposing the Persian Empire. Verse 40b, the king of the north came against him, both by land and by sea. And we find that Cambyses' campaign was with chariots, cavalry, by land, and fleets of ship. And they entered the various countries on the way going south to Egypt and overflowed them and passed through, as it describes here in verse 40. Then we go to verse 41. They entered the glorious land. They passed through Judah. He will invade many countries and sweep through them like a flood. And this aptly describes the march by land down from Persia, Babylon, through Syria and Palestine, and as well as the naval route by sea, subduing Cyprus, the land of Cyprus. And then it goes on to say in verse 41, Edom, Moab, and the prominent people of Ammon will be delivered from his hand. And it's interesting that Cambyses bypassed Transjordan, did not touch the land where these three people groups lived, but went on the coastal road to the west and did the same thing on his return. Verse 42, he will extend his powers over the countries, literally the lands, and Egypt will not escape. And several former allies of Egypt had already switched allegiance to Cambyses by this time. And in the spring of 525 BC, Cambyses was victorious over the Egyptian forces at the Battle of Pelusium,
on the eastern frontier of the eastern Nile Delta. He moved west and captured Memphis, where Psamtik and troops had fortified themselves, and took the Pharaoh prisoner. And by summer, he was in control of all of Egypt. Verse 43a, he shall become ruler of the treasures of gold and of silver and of all the precious things of Egypt. Cambyses was crowned king of Upper and Lower Egypt. And according to Herodotus, he looted the temples. Modern scholars think perhaps Herodotus has exaggerated this because there's no real archaeological evidence for all the looting that he describes. However, he did take control of the wealth of Egypt. That is clear. According to the Demotic Chronicle, Cambyses decreased the immense income that the Egyptian temples received from the Egyptian pharaohs and allowed only 3 main temples to keep their entitlements. Verse 43b, and the Libyans and the Cushites, that is, Nubians and Ethiopians, shall follow in his train, literally in his footsteps. It's interesting. Cambyses, after conquering Egypt, continued his conquest into the neighboring countries of North Africa, 2 countries, Libya to the west, and the Nubians, the Ethiopians, to the south. And they surrendered and paid tribute without a fight. So these are the only 2 other nations surrounding Egypt mentioned in the historical record, the same ones mentioned in the biblical prophecy. Verse 44a, news from the east and the north shall trouble him. His country of Persia, as you recall, was east, but news had to travel up around the Fertile Crescent and then down north to him through Syria and Palestine down into Egypt. History is not clear on what the troubling news was. There are many conflicting accounts, but it seems to have involved a rebellion against him in Persia. And according to the Behistun inscription written by the following king, Darius the Great, a magus named Gaumata impersonated Bardia, Cambyses' brother, and incited a revolution in Persia. Spring of 522, Cambyses hurriedly left Egypt. Verse 44b, therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. And Cambyses left Egypt in great anger to rectify the situation. Verse 45a, he shall pitch his palatial tents between the seas toward the glorious holy mountain. Cambyses did not come to the glorious holy mountain, did not come completely to it, but he only pitched his royal tents toward it. He camped in Judah on the plain of Sharon, between the seas, between the Mediterranean and the Sea of Galilee or the Dead Sea, right in the between there in the Esdraelon plain, toward the glorious holy mountain. Now there is a mountain, right at the foot of that plain, it's Mount Carmel, which may be an allusion to Harmageddon, Mount Megiddo. It's the only mountain near Megiddo is Mount Carmel. Or it could be Jerusalem between the seas that it's alluding to. 45b, yet he shall come to his end with none to help him. Cambyses died as a result of a self-inflicted wound, stabbing himself in the thigh with his sword. Some historians say it was an accident, others say it was suicide. But after 20 days, he died of gangrene at a place called Agbatana, probably the modern city of Hama in Syria. None of the troops in his mighty army could help him. This is seen as retributive justice. According to Herodotus, he had killed the sacred Apis bull by stabbing it in the thigh. But other evidence seems to suggest that he had not disrespected the Apis bull and even took part in the preservation and burial ceremony of the Apis bull. According to Herodotus, Cambyses was labeled a despot by the Persians due to being half mad, cruel, and insolent. But this may have been propaganda by the Persian tribal nobility and the Egyptians because Cambyses tried to consolidate authority to himself. But what is clear is his attempt to consolidate authority and his success in unifying the territory of Babylon, Persia, with Egypt under his control as both king of Babylon and king of Egypt.
Upper and Lower Egypt. He had world domination. Now, let's shift from that antitypical background to see how this would then help us in understanding the typical background. Now let's look at the antitypical fulfillment. And let's look through those same verses and see how this plays itself out in the verse-by-verse interpretation. Back to verse 40, verse A, in the time of the end. Adventists have understood this as starting in 1798, using Daniel 12, 4 through 7, and showing the interlinking there. And the king of the south thrusts at him, and we have seen the king of the south as an atheistic power thrusting against the papal system, taking place initially at 1798 as atheistic France inflicts a deadly wound upon the papacy. But this continues on into the 20th century as atheistic communism and thrusts at the papacy. And Education, page 228, predicts a last day worldwide dissemination of the same atheistic teachings as in France. The worldwide dissemination of the same teachings, she writes, that led to the French Revolution, all are tending to involve the whole world in a struggle similar to that which convulsed France. 40, verse 40b. The king of the north shall come against him, the king of the south, and enter the countries and pass through. Here is described the unification with and subjugation of atheism, communism, irreligious secularism, and the resurgence of the papal power, world domination. Verse 41a, he shall enter the glorious land. The papacy is attacking or permeating God's true people, spiritual Israel, the glorious land. And many of God's people shall fall, shall stumble. And this could either be in persecution, as it's described in 1133, or apostasy, as it's described in 1114. Then verse 41b, these shall escape. And this language, the malat in the nifel, can mean flee to safety or be left undisturbed, either one. These shall escape from his hand, Edom, Moab, and the prominent people of Ammon. Who are those? Edom, Moab, Ammonites were relatives of God's people, once worshipers of the true God, but apostatized. May I suggest these represent apostate Protestantism? Many will flee to safety from the power of the papacy, from Protestant ranks, and join God's people, or alternatively, if you take the other meaning of the Hebrew word malat, they will be left undisturbed because they are already subservient to the papacy. Verse 42, he, the king of the north, will stretch out his hand against the countries. This is absolute language. The countries, the world, and the land of Egypt. Atheism, secularism will not escape. Papacy unites and dominates the world. And then verse 43a, he shall have power over the treasures of gold and silver and over all the precious things of Egypt. Dukan in his Daniel 11 Decoded, I think, captures this when he describes how the papacy will subjugate the various secular and philosophical powers which deny God, will take control over the richness of all of their ideas and their machinations. He will take control over all the spiritual forces. 43b, the Libyans and Ethiopians will follow at his heels. It's interesting as you do a study of the Libyans and Ethiopians, they were both practicers of a mixture of traditional animist and Egyptian religion, including a cult of the dead, the Libyans, thus heavily influenced by spiritualistic beliefs. Could it be that they are following at the heels of the papacy, giving it support as a spiritualistic power? So I'm suggesting the possibility here, we have a threefold union of the papacy, the king of the north, apostate Protestantism, Edom, Moab, Ammon, and spiritualism, pagan Libya and Ethiopia. And see Revelation 16:13, where it describes these three unclean spirits, and Ellen White's quotation in Great Controversy 588, the Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism.
They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Verse 44, news from the east and the north. Well, that's described in Revelation chapter 16 with the news going back to the Cyrus typology. The news that Babylon is going to fall and God's people are going to be delivered. This is the loud cry message concerning the coming of Christ, the antitypical Cyrus that's going to deliver his people. The north and the east are the directions that are mentioned in Scripture, the directions where deliverance comes for God's people. Isaiah 41, 42, Revelation, several passages. So he, the king of the north, the papacy, shall go forth with great fury to destroy and annihilate many. Here is the death decree. In verse 45a, he, the papacy, shall plant his royal tents between the seas. Revelation 17:15, that's the supporters of Babylon. The rivers of the Euphrates were waters that were divided up into canals that gave the life support to Babylon, called here the seas, the waters. He shall plant his tents between the seas, the supporters of Babylon, toward the glorious holy mountain. Amid the support of the nations, the papacy will focus upon the destruction of God's people. Psalm 87, Isaiah 11, Zechariah, Ephesians, Revelation, all these passages describe this experience. And finally, verse 45, the glorious holy mountain is God's people, the spiritual Jerusalem, the Holy Land. The historical events of Cambyses, with him planting his tents just at the foot of Mount Carmel, may also suggest an echo of Revelation 16:16, Armageddon, the mountain of Megiddo, where the final battle of the forces between good and evil are conducted. Verse 45b, yet he shall come to his end, the final end of the papacy, and there shall be none to help. The nations, the people, will turn against the papacy. Revelation 17:16. And then comes this grand announcement in chapter 12:1. At time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that time. And in that time your people shall be delivered, every one who is found written in the book. The great conflict has a happy ending. God wins the war. Amen.